A Procuradoria-Geral da República tem avaliado entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de um processo de extradição pedido pela Espanha contra um búlgaro acusado de tráfico de drogas. Segundo uma apuração do jornal O Globo, deve prevalecer no caso o princípio geral de colaboração penal entre os países e o tratado que prevê a extradição de cidadão dos dois países. Moraes tomou a decisão como resposta à negativa de extradição do blogueiro Oswaldo Estáquio pelo governo da Espanha. João Belutti, o Código Penal brasileiro diz que se não for crime nos dois países, o outro país não tem obrigação de extraditar. Agora, essa questão de suspender a extradição de um traficante pode fazer com que vários traficantes venham para o Brasil? Não, com certeza, eles já vêm, eles só vão ter mais um resguardo institucional ou jurisprudencial do Brasil. O que a gente lamenta muito é que foi uma decisão assim de sopetão do ministro Alexandre de Moraes, não faz nenhum sentido, como você colocou. A Espanha negou a extradição, argumentando que o crime não era crime lá, a questão opinativa e que pareceria, tinha os apontamentos no sentido de uma questão política diante do jornalista Oswaldo Eustáquio, que podemos discordar dos seus métodos, das suas opiniões, mas ele está livre para dar opinião e foi acolhido lá pela Espanha. Lamento muito, agora é mais vamos colocar assim, um ponto negativo para o Brasil em termos mundiais. O ministro Alexandre de Moraes vem se notabilizando por decisões altamente questionáveis do ponto de vista jurídico e agora essas decisões tomaram um alcance mundial. Eu não sei o que vai repercutir para o Brasil. Nos Estados Unidos já há discussão sobre eventuais sanções para algumas autoridades brasileiras. As próximas semanas e meses serão nebulosos para o Brasil, Capês. Diego Tavares, quais podem ser as repercussões diplomáticas deste incidente? Porque a Espanha não extraditou alguém que, de acordo com a legislação dela, não constitui crime. Então, ela não tem obrigação. E aqui ela não está conseguindo a extradição de um traficante. Como ficaria, em termos diplomáticos, essa relação Brasil-Estados Unidos, caso essa decisão seja mantida? Capês, eu não sei, para nós, muito embora a notícia choque de certa forma, isso é até um expediente comum nessas relações diplomáticas, talvez não chegue a afetar tais relações, o simples fato dessas negativas cruzadas de extradição. Mas você tocou num ponto aqui, no questionamento anterior, que eu acho que é o ponto fundamental. Qual que é o recado que nós passamos para o crime organizado internacional a respeito do Brasil, a respeito de como as coisas ocorrem aqui? Porque, vez ou outra, nós noticiamos aqui que algum grande líder de facção criminosa encontra algum benefício penal e, com isso, é colocado em liberdade. Outra vez noticiamos que bens desses chefes de facção criminosa são devolvidos aos criminosos que sequer são encontrados por também violações do processo penal. E agora que o Brasil é um reduto onde um traficante pode ser preso e não será extraditado ao seu país. Enfim, nós temos aqui verdadeiros cases de facções criminosas que há pouco mais de 10 anos faturavam cerca de R$1 milhão anualmente e hoje o seu faturamento passa da casa dos bilhões em um curto período de tempo, suas atividades se expandindo para outros países. Nós estamos aqui exportando facções criminosas. O Brasil não é um solo muito fértil para a iniciativa privada, infelizmente, mas para a iniciativa criminosa, cada vez mais nós passamos recados ao mundo de que essas pessoas podem vir para cá, podem praticar os seus crimes, tanto nos seus países de origem quanto aqui dentro do Brasil, que muito provavelmente serão aqui protegidos, seja pelo sistema jurídico penal, seja por essas relações diplomáticas entre os países que permite que um ministro da Suprema Corte negue a extradição de alguém acusado de um crime tão grave. Agora, Ana Beatriz Hirsch, o que me estranha é o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos eu ainda não vi nenhuma manifestação. Ontem, dia 16, quarta-feira, o Partido Novo protocolou um pedido requerendo explicações sobre qual a posição do Ministério das Relações Exteriores. Isso se ainda não gerou, tem potencial para gerar um incidente diplomático. Pois é, Capês, e eu acho que assim, o Brasil ele sempre se orgulhou tanto da sua trajetória diplomática, né, das suas relações internacionais. O Itamaraty, ele sempre teve uma postura de muita cautela, sempre foi uma postura muito elogiável. E desde que o
governo Lula 3 começou, nós temos visto derrapagens diplomáticas muito graves, sejam em manifestações do próprio presidente, sejam em notícias como essa, que para qualquer pessoa minimamente informada, que entende o que significa o crime de tráfico de drogas, que entende um pouco de como funciona a extradição, não consegue compreender, não consegue aceitar uma recusa nesse caso, né? Então, a gente tem aqui uma situação, para além de todos os problemas atuais que o Brasil está enfrentando, de um enfraquecimento da nossa diplomacia, um enfraquecimento das nossas relações internacionais com base em elementos aí não justificáveis, vamos dizer assim, para a gente também não criticar ninguém. Mas é uma situação que se revela preocupante, porque a gente ainda tem mais de 1 ano e meio de governo Lula e conflitos internacionais estão bombando e a gente precisa tomar cuidado e pisar em ovos para a gente conseguir manter uma postura distante de todos eles. Agora, ô João Belutti, como fica essa questão? Porque a competência para determinar a extradição ou não é do presidente da República, não é do Supremo Tribunal Federal. Determinada a extradição, aí sim o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade. Como fica a questão em que o Poder Executivo abre mão de mais uma prerrogativa sua? E segundo, o próprio ministro Alexandre de Moraes intimou o embaixador da Espanha a prestar esclarecimentos, outra atividade que pertence diplomaticamente ao Ministério das Relações Exteriores. Tá tudo bagunçado? Tá tudo absolutamente bagunçado, inclusive com que a gente já vem falando há alguns anos, inclusive o Supremo Tribunal Federal avocando para si todas as tarefas da sociedade e querendo salvar o mundo, lembrando que o mundo não pediu para ser salvo de forma alguma, né? Que só queremos tocar nossa vida sem querer, quanto menos salvadores do mundo existirem, melhor para o mundo. Como você colocou, Capês, a própria intimação do embaixador já causa um constrangimento nas relações internacionais do Brasil gigantesco. Até o Itamaraty, que era um órgão respeitabilíssimo, como a Ana colocou, vem sofrendo com esse desarranjo institucional completo de invasão de competências. O Executivo, espero que a PGR recorra de fato, que não tenha somente ventilado na mídia para ver se não desagrada ao Supremo, porque é bastante comum isso também, ventilar algo na mídia para ver se cola, e que faça o seu papel. A PGR deve recorrer de fato, informar que a prerrogativa é do Poder Executivo por meio do presidente e que deve atender. Uma coisa, as situações dos dois não tem nenhuma relação, porque como os tratados prevêem, para extraditar tem que ser crime no outro país, ao menos ter alguma similaridade. Não tem. O governo espanhol falou, está com toda a pinta de caso político, de perseguição política, não vou extraditar, vou conceder o asilo a ele. Agora mistura tudo e o mais importante é o traficante está fora das grades. Agora, meu querido Diego Tavares, você falou que não via risco de incidente diplomático, mas o Supremo Tribunal Federal intimou o embaixador espanhol. O embaixador espanhol tem imunidade diplomática. Ele pode dar uma banana para a intimação e não responder. E ele não pode ser alcançado pela legislação brasileira em razão disso. A imunidade cobre. Caso venha a ser tomada alguma medida pela recusa dele em atender uma requisição do Poder Judiciário, não estaria aí criado um grave incidente diplomático? Não, aí sim, Capês, aí nós já estamos falando de subir mais um degrau nesse caso. Eu acho que enquanto as coisas estão nesses pedidos formais e recusas formais, aí sim. Agora, se o nosso país impõe alguma reprimenda ao embaixador espanhol em razão disso, aí sim nós estamos falando de outro patamar e, claro, dessa forma a gente pode sim ter um incidente diplomático que pode culminar, inclusive, na vergonha que nós passamos com Israel, por exemplo, que retirou aqui do nosso país o seu embaixador depois das falas desastrosas do presidente da República, enfim, comparando a atuação de Israel na faixa de Gaza com o episódio do Holocausto. Mas isso é tudo exercício aqui de futurologia, enfim, nós não sabemos como que o embaixador vai reagir a uma eventual convocação por parte do Supremo ou por parte do Ministério das Relações Internacionais, enfim, tudo isso fica aqui para os próximos capítulos que nós aqui da Jovem Pan vamos estar acompanhando para trazer para a nossa audiência em primeira mão. Pois é. Vamos insistir um pouquinho mais nesse caso. Eu queria um pitaco, pelo menos, da nossa Ellen Brown. Ellen, você é jornalista, deixei todo mundo falar, colocar as posições. Tem alguma informação em nível de informação, aquilo que você pode falar, você deve estar guardando algum furo aí para você, mas o Linha de Frente merece também, né? Então,
Esse incidente todo cria desconforto no Poder Executivo, no Ministério das Relações Exteriores, a própria PGR, que vinha se alinhando ao Supremo, fala em recorrer. Como é que fica uma decisão dessa, num caso grave, como um traficante internacional que é liberado e não extraditado? Como é que isso pode repercutir nas relações, não só Brasil-Espanha, mas em tese, falando em tese, internamente? Tá, Capês, eu até no bastidor aqui disse, Capês, eu não quero entrar nesse assunto porque eu não estou apurando ele diretamente, eu não gosto de falar de algo que eu não estou apurando diretamente, então o que eu for falar não é informação direta, é mais uma leitura de cenário com base no que a gente já viveu. E na leitura de cenário com base no que a gente já viveu aqui no país, o que essa ação traz mais uma vez é, assim, eu tenho dúvidas do quanto é ruim para um país você depender única e exclusivamente de uma Suprema Corte para garantir a sua democracia, as suas instituições. Eu acho que houve um momento da nossa história em que, de fato, nossa Suprema Corte precisou tomar as rédeas da situação para que a gente continuasse dentro de um nível de estabilidade democrática e institucional no país. Isso passou, isso não está mais em xeque no país. No entanto, o comportamento não mudou. E aí, quando a gente vê um ato desses, é ruim institucionalmente. É muito ruim institucionalmente, porque parece que a gente não está conseguindo superar nossas feridas, ir adiante, e muitas vezes agimos de maneira um tanto quanto autoritária, um tanto quanto fora do que as normas previam ou desejavam aqui para cada um dos nossos poderes. Acho que esse é um exemplo que parece, ao que tudo indica, está mostrando mais uma vez essa ação um pouco além dos limites do desejado. Aliás, concordo com o Bellucci quando ele diz, nós não pedimos para ser salvos, né? As instituições, nós não pedimos para... Acho que houve um momento que nós precisamos, mas nós não pedimos e isso há limite de atuação. Se isso se esgarça, é muito ruim de forma de reputação para o Supremo, é ruim para quem age dessa forma, porque aí você vai perdendo sua credibilidade. Então, a minha análise sobre essa situação até esse momento é essa. Fora, sim, você se colocar numa questão diplomaticamente desnecessária, numa exposição diplomática desnecessária, como convocar um embaixador para ir depor, né? Isso é uma coisa bastante complicada e coloca a gente numa saia justa que não me parecia necessária nesse momento. Bom, para a gente dar um fecho nesse assunto, ô João Bellucci, a outra questão importante é que quem pede extradição não é o órgão do Poder Judiciário, é um governo que solicita por via diplomática a extradição de um criminoso que você tem interesse, supostamente autor de um crime, para que seja atendido. Então, é resolvido entre países esta questão. Porque senão fica aquela questão, o Poder Judiciário não pode dar ordem para um outro governo. Então, a questão da soberania. Esse é mais um ponto também que fragiliza essa questão e fragiliza o Brasil na visão de estar defendendo a democracia no cenário internacional? Fragiliza bastante, Capês, e o que ficava antes restrito aqui ao cenário brasileiro, agora já começa a mundialmente ser notícia em relação ao Brasil, todas essas invasões de competência, especialmente na figura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. A questão alegada da reciprocidade vai ficando cada vez mais difícil, até para os juristas que vieram chancelando tudo que o Supremo vinha fazendo, está ficando cada vez mais constrangedor até para eles. Não me parece que eles se importam tanto, mas está ficando cada vez mais constrangedor defender essas atitudes. E faltou uma posição do próprio Lula como chefe do Executivo para falar, opa, essa competência é minha, quem determina isso é o Poder Executivo. Está muito claro na legislação brasileira. Mas não me parece que o Lula vai se meter nesse vespeiro que se tornou toda essa confusão institucional brasileira que a gente vive, onde você acorda com uma legislação, vai dormir, o entendimento do tribunal muda e daqui a um tempo muda de novo a depender da corrente política que estiver no poder. Muito bem. Quem tiver maiores interesses, acessar no Google a Lei 13.445 de 2017, que é a lei que regula o processo de extradição, dá todas as informações e exige que o fato seja considerado crime no Brasil e também no estrangeiro.